Yes, saudações família, daqui fala assim o vosso boy Adrian Silva. Hoje, local diferente, cenário diferente, vocês que sim, que acompanham o programa Toda a Verdade Podcast, estamos num cenário diferente, mas com os mesmos conteúdos. E pela imagem vocês conseguem ver aí alguém extremamente importante, extremamente, para mim, não sei para vocês, né? Extremamente importante, alguém que agrega valores dentro da sociedade. Isso pela primeira vez ele está conosco aqui no programa. Então, tu que estás aí em casa, garanta os teus megabytes, porque sim, o vídeo já está completo na nossa plataforma do YouTube, Toda a Verdade Podcast. É aqui sim onde toda a conversa está dentro, do Gênesis até o Apocalipse, do princípio até o fim. Mas, senhoras e senhores, deixa aqui dar a honra ao nosso convidado, para ele que possa assim se apresentar pela primeira vez aqui no nosso programa. Isso nunca aconteceu, pela primeira vez, para vocês que estão aí saberem com quem nós estamos hoje neste local. Estamos juntos, né? Yes. Khan MC. Eu, senhor. Deixa eu apertar teus dedos, mano. Muito obrigado. Eu não sei se eu te chamo de Khan MC ou te chamo de Tuga. Eu não sei. Particularmente, vai depender do senhor. Ok. Mas eu, para mim, pela consideração e pelo que tenho visto de ti, tenho visto também de ti, gostaria, ou gosto, né? De te chamar o nome de Khan MC. Excelente. Mas, Khan, antes que a gente entre no programa em direto, né? Se já estamos em direto, nós gostaríamos de saber, eu e o pessoal que está lá em casa, Certo, certo. quem és tu? O que te descreve como Khan MC, como moçambicano, vivendo em Moçambique, mas segundo o que eu vejo na internet, assim como as pessoas, tu tens uma cultura diferente. O teu sotaque diferencia dos demais. Então, eu gostaria de saber quem és tu, em poucas palavras, meu irmão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer Sim, sim. pelo privilégio que me foi concedido. Eu que vos falo, o meu antopónimo é Erasmo Samuel Rodrigues, é Ikanga MC, e para a mídia e aos demais, eu sou o português. O português. O português de Portugal. Eu digo isto quer dizer, para a mídia, Ok? exatamente, é assim como me chamam, até isso já passa a ser hábito. Eu já me acostumei com este evento, Ok. que tem rolado ocasionalmente. E, antes de mais, em poucas palavras, né, a minha descrição, após esta lacónica eventuação, eu começo por proferir que, senhor, quem me conhece presencialmente sabe, Ok? que eu tenho 3 regras na minha vida, Tens 3 regras. certamente. Quais são essas? A primeira regra, não minta para mim, não desperdice o meu tempo, e principalmente, se tem algum problema comigo, fala olhando nos meus olhos, vamos resolver. Mas se por acaso não quiser resolver, simplesmente vai embora da minha vida. Senhor, hoje eu consigo perceber que o tempo é valioso, então não tenho tempo para fofocas, negatividades ou relações que não fazem sentido. Estou focado em mim, na minha relação com Deus e em evoluir em todas as áreas da minha vida. E é por isso que estou removendo da minha vida tudo o que me atrasa para chegar onde eu quero. E às vezes isto pode significar deixar pessoas e situações para trás. Isto é verídico, está em livros sagrados. Yes. Lá vem, sejam cuidadosos com a maneira como vivem. Não hajam como pessoas tolas, porque o tempo é único e precioso. Exatamente. Então é basicamente isso, a minha descrição em poucas palavras. Quem me conhece presencialmente sabe disso, naturalmente. Eu não procuro ter estresse com ninguém. É por isso que muitas das vezes eu faço a minha cena, particularmente. Mas, português, né? Por que foste apelidado este nome português? De onde é que vem isso? O nome português, Sim. Por que as pessoas te chamam de português? O português, o Tuga? Por quê? exatamente. Este nome eu fui autodenominado normalmente quando as pessoas já notavam diferença naquilo que eu ostentava ou aparentava em plena a multidão, seja lá. Sempre que eu chegava, a minha forma de falar já causava pânico em alguns, eles já passavam até os outros que não sabiam qual era o enquadramento. Eles já me chamavam de brasileiro, Yeah. mas até que quem sabe realmente que houve este sotaque e português, eles já passaram a me chamar daquele nome por causa da maneira como falo.
Mas naturalmente não tinha nada a ver, simplesmente é Portugal, né? O país que nos deu a língua, flow e dicção. Yes. Então não tem como, Yeah. não tem como. Até eles perguntam de vez em quando, porque que não falas o português de Moçambique? Yeah. Eu por acaso Moçambique tem português? Este que tem-me deixado assim incógnita. Okay. Moçambique não tem português. Não tem português? E é Portugal, o país que Espera. Moçambique não tem? não tem português. Se por acaso Okay. formos a levar, se tem, é porque foi emprestado. Mas na originalidade, nós sabemos que a nossa língua materna é a mácua. Exato. Exatamente. Então, se tem aqui o português, não tem um português que se diga este português é de Moçambique, este português é de Portugal. A fundação do português vem de Portugal. Então não tem como você estar a falar português e estar a negar esta verba de que você está, de uma forma ou de outra, você está ligado aos portugueses. A origem. A origem portuguesa. Certamente. Isso então, desde a infância, tu foste assim, com esse sotaque português, ou isso, você habilitou isso devido a alguns familiares, ou viveste com algum português cá? Ou como é que veio aquele sotaque ali de repente? Exatamente. Yeah. Este sotaque, eu não digo que desde a criança eu falava assim, porque não tinha noção, pois Okay. não? Okay. Mas até o período em que eu comecei, em que eu pesquisei e soube, alguém me ensinou que o país que nos colonizou é Portugal. Okay. Eu sempre fiquei focado em Portugal. Mas como é que um país tem a ousadia de colonizar um outro país? Por acaso, que diferença a gente tem? Então eu passei a assistir muitos noticiários portugueses para perceber onde é que estava aquele erro. Porque é que naturalmente tem pessoas assim, capazes de colonizar um país, que já tem, lá também tem pessoas capazes, que têm propósito. Estás a ver? Mas mesmo assim aparece um país que tem a ousadia de colonizar aquela nação. Estás a ver? Então eu fiquei, mas como assim? Eu fiquei muito apegado em Portugal. Eu assistia quase todo o noticiário português. Não posso, sempre que eu tinha acesso, eu por mais eu ativava a internet simplesmente para focalizar em Portugal. Eu passava mais atualizado com os noticiários portugueses, mais do que do meu próprio país atual. Que é o Moçambique. Exatamente. Então foi praticamente isso. Isto levou-me quase a direcionar-me naquilo que eles são. Porque se eu não vou te mentir, se eu tivesse esta oportunidade, eu poderia me vingar. Eu ainda carrego mágoa, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Mas não tem nada a ver, não simplesmente não devemos levar pelo lado negativo. Os portugueses desempenharam um papel, apesar de tudo. Senhor, é tal como dizem na nossa língua materna, naquela época, o moçambicano era um homem masquino. Moçambicano? Era um homem masquino. Se não fossem os portugueses. Não fossem os portugueses, nós até naquela época andávamos com biquíni, senhor. A gente não sabia o que é, até que os portugueses chegaram. Eles chegaram com más intenções. Os portugueses? Foram más intenções, porque quem vem para domiciliar aquilo que não pertence, praticamente vem com más intenções. Mas com aquela interação, nem toda negatividade resulta... Tem negatividades que resultam em positividades para alguns. Exatamente. Uma praga é felicidade para os outros e é tristeza para os outros. Exatamente. Então é naturalmente isto. Os portugueses, quando vieram, eles tudo bem que fizeram, o que é que fizeram conosco? Mas nós não podíamos simplesmente ficar aprisionados naquela realidade. Não é problema algum, só porque alguém fala, se eu falo desse jeito, não tem como, se eu te falo que existem pessoas que naturalmente eles dizem que não gostam de mim. Devido ao teu sotaque. Eu até tento perguntar, o que é que está acontecendo naturalmente? Ele diz, não, eu não gosto de você. Tá bem, eu te fiz alguma coisa por acaso? Diz, não, acontece que eu não gosto, não sou fã do teu tipo. Eu até perguntei à minha mãe, senhor. Eu disse, bem, desculpa lá, com todo respeito, a senhora, por acaso, tem algum problema com a sociedade e que, de uma maneira ou da outra, eles passam a descontar em mim? Mas qual o problema, mãe? Existem pessoas que me odeiam, eu não fiz nada, tem ódio à primeira vista. Sem motivos. Sem motivos. Só porque eu cheguei, ostentei algumas palavras, eles já começam a ter a ousadia de sair a chiar sem se explicar o porquê.
Mas é quando a minha mãe, ela Uhum. disse, Uhum. eu vou te informar isto pela primeira vez. Este tipo de pessoa, que se por acaso ouvires, filho, a dizer que eu não gosto de ti, você não fez nada. É porque esta pessoa gostaria de ser como tu és, mas não consegue. Ela gostaria que estar estivesse no no teu seu lugar, lugar, ok? obviamente. Porque não faz sentido absolutamente nenhum. Eu não fiz nada, praticamente. A minha mãe disse, filho, essas pessoas não estão preparadas para te ter. E hoje, quando eu, na idade, através das oportunidades que eu tenho, pela maneira como, pelo embelezamento linguístico que eu faço para aprimorar aquilo que são a etnia das minhas palavras, Uhum. eu consigo ver que isto não é negativo. É exatamente de gente como esta que é preciso. Se eu vou-te falar do meu primeiro emprego. Ok. Eu simplesmente estava num restaurante, eu saí num belo dia, eu fui lá, estava com os amigos. Estávamos ali num refrigerante básico. Daí chega um carro, parece mentira, senhor. Ok. Chega um carro, estaciona. Pediu para que o fizessem uma APA completa. Ok. Exatamente. Mas ele não saiu, simplesmente baixou os vidros, Vidros. falou para a garçoneta e fechou. E ele ficou ali à espera. Mas dali ele conseguia ouvir o papo que a gente estava a confabular do outro lado. Exatamente. Ele viu troca daquelas experiências, abriu novamente, quando ouviu-me falar, abriu-me novamente o vidro. Yeah. Eu não me apercebi de nada Ok. particularmente. Dali, o que é que ele disse? Baixou o vidro, reparou novamente quem estava a confabular aquilo tudo, fechou. Ele ficou ali a processar. Até que deram-lhe até que finalmente a APA terminou. Ok. Exatamente, deram-lhe, ele tinha o propósito de levar. Ele, por isso é que não desceu da viatura. Ok. Exato. Mas mesmo assim ele segurou e ficou parado, que chocou até que perguntou que falta alguma coisa, a garçonete perguntou, disse não, está tudo bem, fica à vontade. Dali a gente estava a falar de full shit. Naquela época, o amigo disse, aquilo, no decorrer do papo, ele disse, isto é full shit. Aquele aproveitou-se da oportunidade, baixou os vidros, perguntou, vá, desculpe, com todo respeito, sabe o que é full shit? Ok. Foi a interação que ele deu. Ok. Eu reparei, olhei para ele, eu não posso mentir, eu sou quase viciado em debates. Quando alguém me traz uma pergunta, por mais que eu não saiba, Ok. eu me arrisco a defrontar. Ok. Porque eu não gosto de ver o silêncio, não gosto de ver a cara de vitória de quem faz a pergunta e não quer ser ostentada a resposta devidamente. Eu disse claramente, a gente sabe o que é. Boa tarde. Disse, então, por favor, diga-me com todo respeito. Disse, eu não falo inglês. Quer dizer, eu simplesmente tenho noção, né? Mas só de falar, devido ao português calão que fomos ostentados, que foi implementado cá, nós conseguimos perceber que o simples fato de você dizer shit, shit, não, até que primeiro foi full. Yeah. Full sabe-se que full é muito. É muito. É muito. Naturalmente. Ok. Eu disse, eu vou formularizar esta palavra em sílaba e vou juntar e vamos ver qual é o significado. Yeah. O que é que sai? Exatamente. Eu disse que só pelo fato de alguém dizer full é muito. Ok. Então se diz shit é merda. Eu disse full shit quer dizer muita merda. Exatamente. Foi dali que aquele homem teve fôlego, já teve a interação de confabular diretamente. Ok. Ele perguntou, não falou comigo. Perguntou aos amigos ao lado, perguntou, onde é que mora este jovem? Eu até pensei que fosse problema. Yeah. O quê? Por acaso respondi mal a pergunta e não foi satisfatória? Onde é que mora este jovem? Perguntou os amigos que estavam ali comigo no momento. E disseram que ele mora logo aqui embaixo. Eu estava perto de casa, acho que já sabes, da escola Motala. Ok. E a sair tem um restaurante, o takeaway aqui do lado. Yeah. E, Tu estavas lá numa conversa. Numa conversa, simplesmente saí de casa de lazer. Exatamente. Ele disse, quando disseram-lhe que eu moro logo embaixo, no mesmo quarteirão, eu disse, eu gostei muito do seu potencial. Eu até fiquei tipo,
potencial é esse? Disse, ouve, tu te expressas muito bem e como se não bastasse, és um tipo de pessoa que, ouve, eu não sei definir como, mas eu gostei de você. O que é que tu fazes? Aquela pergunta, até eu pensei que, ouve, agora já está-me a zoar. Ok? Já não era o suficiente ter feito a pergunta que eu não sei falar inglês, mas fiz questão de responder. Ok. Exatamente. Ele disse que, ouve, você já ouviu falar de Marera? Claro, conheço. É bem perto daqui, quase alguns quarteirões daqui. Ele disse, quando chegares em Marera, tem um edifício X. Eu quero que amanhã, na volta das 8 horas, chegues até lá. Estranho, alguém... Do nada. Do nada, assim. Ele disse, não, fique à vontade. Até, para melhor facilitar até este telemóvel, eu disse, claro, tem. Disse, por favor, deixa-me ter o terminal. Eu dei para ele, fechou os vidros. Minutos depois, eu nem saí do lugar. Até que os amigos disseram-me, aquele senhor que estava aqui, ele só chega, faz o pedido, não fala com ninguém. Yeah. Mas é estranho, eu desse jeito. Yeah. O que é que está acontecendo? Yeah. Yeah. Mas as pessoas ali, por outro lado, já sabiam do que se tratava. Okay? Essa diferença eles já notavam. Yeah. Qual era a diferença? O que é que fez ele gostar de mim? Isto quer dizer que são aquele tipo de pessoa que a minha mãe disse, filho, estas pessoas que dizem que te odeiam de nada, não estão preparadas para te ter. Eu tenho certeza que ele viu alguma coisa, que ele disse que se eu fazer enquadramento, este homem será fundamental. Ok. Minutos atrás, ele disse, meu jovem, por favor, grave o meu terminal, Nelson Pereira. Eu, muito obrigado, me sinto lisonjeado. Disse, amanhã, está marcado para amanhã às 8 horas, pois não? Eu disse, certo, agradeço mais uma vez. Eu fui para casa, eu disse, mãe, aconteceu assim, assim, assim. O que é que devo fazer neste verbo? Nada. Apesar dela já saber de que potencial se tratava. Senhor, eu posso não ser inteligente no ponto de vista de alguns, né? Mas no meu ponto de vista, eu sou inteligente. Porque inteligência e atualização. E eu tenho a certeza que se por acaso fores-me fazer 20 perguntas, elaborares um teste de 20 perguntas e dar agora, eu vou responder todas. Isso independentemente do tema. Do tema. Yeah. Eu não sei se entendes. 20 questões agora eu vou responder todas. Mas a incógnita é se é a resposta que você queria ou não. Porque eu não deixo nada em branco. Ok. Exatamente. E pessoas inteligentes não deixam nada em branco. Não deixam. Eu vou responder, okay. Só que eu não sei se é exatamente no meu ponto de vista. É meu ponto de vista que está ali. E é você que vai definir que, óbvio, isto está errado, mas já respondi. Respondeu, mas errou. Mas exatamente. Então, pessoas dessa naturalidade, eu defino como inteligentes. Ok. Exato. Mas quando fui às 8 horas naquela empresa, minha mãe disse, não vá sozinho. Yeah. Leva seu irmão mais velho. Em casos de sabes como é que é o exato. Yeah. Foi um edifício de 2 andares. Aqui de Marera. Eu estou a chegar, reparei na placa, estava escrito Visionary Company. Quer dizer que era uma empresa limitada. Eu bati, o segurança deixou-me entrar e pronunciei o nome que tinham-me dito. Disse, quero falar com o chefe Nelson Pereira. Por favor, vou antecipar. Anteciparam, ele disse, por favor, manda o jovem subir. Eu subi até lá. Com o teu irmão? O meu irmão simplesmente foi até, porque o edifício onde ele estava no primeiro andar. Ele foi até no primeiro andar e parou na porta. Ele disse, por favor, eu estou aqui, daqui consigo te ver. Ele viu até que a direção em que sala eu entrei. Ele reparou, vinha ali, CEO Nelson Pereira, quer dizer que era quase o fundador da empresa. Eu quando cheguei, disse, meu jovem, é um prazer ter-te aqui. Eu ainda sem entender, CEO. O que é que esse homem viu em mim? Para quê que ele poderia gastar o tempo dele
tinham lá pessoas, funcionários neste caso. Eu passei, fui até a sala dele, deixaram-me na sala, disse, jovem, por favor, entre, acomode-se, por favor. E quando eu cheguei, ele disse tal como eu disse ontem. E então, vou-te fazer uma pergunta. O que é que sabes fazer? Uma pergunta que me deixou chocado. Eu disse praticamente, eu tenho noção de muito, mas nada profissional. Foi a resposta que eu dei. Cabia a ele qual seria o procedimento. Sei muita coisa. Sei muita coisa. Eu simplesmente disse, tenho noção de muita coisa, mas nada profissional. Aquela resposta dizia claramente que eu não sei nada, mas tenho noção de muita coisa. Ok. E a partir daquela resposta, ele soube que houve este jovem, na verdade, sabe o que é que diz. Ele disse, ouve, eu estou a te dar uma proposta, eu não sei se você é formado na área ou não, mas eu tenho a certeza que você vai desempenhar o papel de vida. Eu disse, seria um privilégio, seria um prazer, se eu realmente eu conseguisse. Ok. Ele disse, eu quero que tu sejas o gestor de marketing visual desta empresa e gestor da mídia. Nada. Do dia para Do dia noite. para noite. Yeah. Eu já tinha, tal como disse, tenho noção nada profissional. Eu sei o que é gerenciar uma internet. Eu sei o que é o marketing. Eu disse, tal como eu disse, vossa ajuda poderia aprender. E até chegarmos a um propósito desejado. Simulamos o valor, que é confidencial, Yeah, sim, uma negociação. que chegamos num acordo. Ok. Disse-me para trazer os documentos precisos, requisitados, e já estou lá até agora a trabalhar. Até agora estás lá. Até agora estou lá. Isso aconteceu em que ano? Isso? E naturalmente este ano. Eu não falo de coisas que já aconteceram nos anos passados. Ok. Isto estou a falar porque está próximo. É um evento recente. Recente, exatamente. E é por isso que estou aqui a confabular. Mas, Tuga, o teu sotaque, estás a ver, né? É um sotaque português, né? Isso é sabido. Okay. Mas, cá no teu país, Moçambique, né? Será que com os teus familiares e amigos, teus conhecidos, né? Como é que eles se sentem quando tu usas esse sotaque perante a eles? Se eu, tal como estava a confabular, o resultado desta pergunta é muito trágico. Nem todo mundo, quando me vê, se sente como uma oportunidade, como um exemplo a seguir. Está a ver? Então a reação é individual devido à capacidade da percepção. Por exemplo, que há quem vai me ouvir falar e vai ver aquilo como uma oportunidade. Hein? Exatamente. Oh, se por acaso eu aproximar, lá eu aprendo a falar. Mas existem pessoas que dizem, não, aquele é fazido. Como é que é moçambicano ainda começa a se a fazer como se fosse português? Português. Exato. Porque que ele está aqui a falar um português de Portugal? Ok. Exatamente. Ok. Eu fico sem entender, senhor. Yeah. É como se o português nós tivéssemos fundado bem antes da colonização, é como se tivéssemos o nosso português. Mas não tínhamos. É por causa dos portugueses que hoje falamos português. E que é o mesmo português que tu falas. Que eu exatamente que estou a confabular até agora. Yeah. Então não entendo porque o incômodo. Yeah. Porque, senhor, Yeah. eu fico sem entender. É complicado, yeah. Muito complicado, muito. Mas esse tipo de incógnita que as pessoas fazem, até teus familiares próximos, irmãos, têm esse tipo de atitude? Yeah. Naturalmente, para ser sincero, tem. Por isso é que na maioria das vezes eu tento dividir a minha forma de confabular. Mas eu gostaria de falar um português. Se eu falo um português, por exemplo, para alguém, eu faço até perguntas. Okay. Isto já vai até na sociedade. É muito normal fazer uma pergunta, mas a pessoa perceber como se fosse uma sugestão. Eu já perguntei a alguém,
Eu já disse que houve. O que é que falta para um cara como eu ter uma namorada que nem você? Yeah. Se você não imagina qual foi a pergunta. Yeah. Yeah. Ela disse não vai dar porque tenho namorado. Ok. Mas entendes qual é o propósito dessa pergunta e a resposta que foi dada? O que é que falta? Falta. É uma pergunta. O que é que falta para um cara como eu ter uma namorada que nem você? Yeah. Para a resposta vir ser Eu tenho namorado. tenho namorado. Yeah. Consegues perceber o nível? Até que por outro lado, as pessoas podem até se assustar. Ok. Isto é algo normal. Muito normal. Eu já fico. Eu já sofri bullying na escola por causa da maneira como falo. Eu não estou-te a perguntar. Eu já fui colocado no lugar dos dos niggas VIPs, dos rapazes que estavam na ostentabilidade, que tinham família com uma família estabilizada. Ok. Eu já fui excluído do meu grupo Ok. para ser autodenominado naquele só porque eu falava diferente. Eles pensavam que não tem nada a ver. Eu já era obrigado, por causa eu já era obrigado a brincar com aqueles que se faziam de machões na escola. Porque eu por mais que tentasse me adaptar, me enquadrar naquele nível de Sim, gente que eu sim. estou, porque eu não sou de ostentar, a minha família é uma família muito humilde, vendo muito humilde, não tem nada, acho que isto vem de geração para geração, não tem aquilo de se autodenominar, mas as pessoas lá na escola, por exemplo, os professores, eles já sabiam que o potencial desse rapaz é exatamente preciso. E é por isso que na maioria das vezes, quando vinha uma visita na escola, Ok. eu era solicitado para dar a voz de comando. Oh. Porque lá sabiam que Yeah. a partir deste jovem, vai representar a escola toda. Teve lá uma vez que estava a ter, e estava ali um concurso, aqueles acho que são psicólogos, mas que falam mais sobre drogas. Ok. Naquele dia, quando solicitaram o diretor, fala para o diretor das classes, que era o professor Zacarias. Eu até me lembro do nome dele naquela época, o professor Zacarias. Ele entrou em contato e disse: ó, Virasme, eu te preciso, hoje eu quero que chegues cedo, porque vais representar a escola. Se eu não, tal como eu digo, não fui de ter notas aplausíveis, nem todo o teste que eu fazia tinha uma nota positiva. Ok. Exatamente. Isto quer dizer que existiam pessoas na sala mais inteligentes do que eu. Ok. Mas elas não tinham esta oportunidade por causa da maneira de confabular. Ok. Olha, quando você tem uma boa forma de expressão, por mais que existem pessoas que têm uma boa expressão, mas acabam falando bujarda. Ok. Sendo educado também, aquilo contribui. E é por causa disso que eles chamavam. Então a sociedade está dividida naquilo que é a minha naturalidade. E outros, quando eu faço papel, por exemplo, eu também faço rompimento. Fazes rompimento. Exatamente, eu sou gladiador. És um gladiador. Exatamente. De batalhas, de freestyle De mesmo. batalhas, de freestyle. E eu sou bom no que faço. Exatamente. Então, como nas maiorias das minhas batalhas eu tenho feito papel de um português, Yeah. basta alguém visualizar aquela batalha, Ok. eu a falar Um moçambicano. exatamente contra um português, Ok. eu a confabular ali coisas sobre Portugal, olha, Moçambique é isto, o vosso país é uma lástima. Acabou o problema. Ok. Já me entregaram a responsabilidade, então em português, este está a negar a nacionalidade. Ou porque fiz papel, é um papel que eu estava a confabular. Exatamente. E eles autodenominaram naquele papel porque sabiam que era a performance ideal para aquele papel. Mas os júris te entendem com esse teu sotaque? Para ser franco, no mundo das batalhas, nem assim que tu tocaste que... Exatamente. Yeah, os júris. Os júris. Porque são eles que dão o resultado das batalhas, né? Praticamente. Okay. Mas os júris têm sido muito difíceis, senhor. Ok. Fazer batalha, principalmente cá em Nampula. Ok. Fazer batalhas aqui, principalmente com a maneira como eu interajo. As minhas barras não são mais para lá, sorridentes, eu fico mais focalizado em trazer um conteúdo educativo
do que um sorridente, que vai dar gargalhadas. Por isso que nas minhas batalhas sou pessoas intelectuais, entende? Gás com knowledge. Com knowledge, praticamente. Por isso é que na maioria das batalhas da minha carreira eu já perdi 2 batalhas. Ok. Mas nas batalhas que eu perdi, os comentários na internet, na mídia, eram diferentes dos resultados que os juros deram. Porque eles sabiam, tinham lá pessoas que não se explica em indómito este jovem perder esta batalha. Yeah. Está a ver? É porque as pessoas lá viam qual é a informação. Praticamente. E o sotaque pode ser um dos problemas que levava o júri a te dar sempre a nota negativa nessas batalhas. Por vezes, quando para ser classificado jurado, você precisa estar 90% informado do assunto que vai se tratar. Ok. Mas existem batalhas que eu já fiz que os jurados eram improvisados. Ok. E por vezes eles votavam só porque eu falava diferente do meu adversário. Ok. O meu adversário vinha mais com barras, Ok. eles poderiam votar só porque eu estava ali com um diferenciamento. Sim, uma novidade. Exatamente. Então, para um jurado que não está capacitado, ele pode cometer um erro. Tal como eu acho que a nossa naturalidade, como posso explicar? Se inferiorizar diante daqueles que a gente admira. Ok. Está a ver? Por exemplo, isto tem acontecido se aparece alguém de pele branca. Ok. O preto sempre tem aquela tendência de se inferiorizar. Ok, porque apareceu o branco. Ok. Exatamente. Isso também está no linguajar. Se aparece alguém que confabula bem os seus discursos, uma pessoa atrapalhada pode pensar que tudo que ele fala é credível. Ok. Está a ver? Porque fala bonito. Fala bonito. Dizem que não está certo. Está certo, exatamente. Yeah. Mas aquele que está a falar com turbulências, Ok. que é a pura credibilidade, a gente é capaz de não assumir. Então tem acontecido assim no mundo das batalhas. Existe, mas aquele que é jurado, praticamente, que entenda nas minhas batalhas, sempre que termina as batalhas, sempre se aproxima e fala que o jovem, estás preparado para ti. Yeah. Tu és exatamente o tipo de gladiador que é preciso. Então este senhor, o mundo das batalhas, também ajudou-me a desenvolver o meu linguajar, porque quando eu faço batalhas, o meu propósito é aprofundar mais e analisar o que é que aquele público nunca ouviu na vida. Está a ver? Então quando eu faço aquilo, eu leio mais, eu pesquiso mais, aquilo é também positivo para a minha parte. Mas, ok, Cano, tu se sentes mais como um moçambicano ou um português? Senhor, Yeah. seria indómito Ok. eu dizer que me sinto bem como um português. Ok. Eu estaria a ofender, não a mim, Ok. aquilo que é a minha naturalidade. Ok. Então não posso dizer simplesmente que tudo bem que a ser português. Se eu tivesse que escolher agora, Ok. agora que já Ok. nasci, Uhum. vendo as turbulências que o meu país está a enfrentar, vendo a má educação que existe, eu escolhia ser português. Yeah. Mas isto por causa dos conflitos que lá foram impostos no meu próprio país. E que, por causa desses portugueses, até hoje existem esses problemas. Ok. Então, na guerra, procure estar no lado daqueles que estão a vencer. Mas não é o caso de você abandonar o seu batalhão, Ok. ir se infiltrar na equipe vencedora. Vão te aniquilar. Vão te aniquilar. Vai ser um espião. Vai ser um espião, praticamente. Okay. É por isso, do mesmo jeito que eu não posso sair para Portugal. Okay. As pessoas já me deram esta carga de que houve não, aquele não quer este país. Ok. Veja só pela forma que ele confabula. Veja só. Yeah. Até o vestuário dele é português. Ouve. Até o vestuário é português. É português. Okay. Mas, ouve. E vocês vestem como quem, por acaso? Yeah. Se já deixámos aquilo de amarrar capeladas na cintura, e já temos formalidade, até se eu veste como um português. Porque
eu vi uma das tuas batalhas. Ok. Eu não sei se aquilo só foi batalhas de rompimento ou tem a ver também com um pouco de realidade. Ok. Tu fizeste uma batalha com um jovem, um gladiador de nome Astro, Astro. sim, Claro, eu me em lembro. que ele joga uma farinha, né? Ok. Uma farinha no chão, No chão. É, praticamente me lembro. joga uma farinha no do chão, gelo. Hum. diz que maqueia não sei que rituais Rituais moçambicanos, né? exatamente. Ok, Aquilo que rituais é africanos. a Ok? naturalidade. Então, só que o que mais me deixa eu indignado Ok. foi a tua resposta. Foi a resposta da batalha que, na maioria das vezes, eu tenho feito tantas batalhas que, como o Yeah. tempo passa, acabo me esquecendo, Ok. naturalmente, do que eu disse, mas Ok. ainda me lembro da resposta. Ok, yeah. Então, o Exatamente. que mesmo me deixou mais indignado foi da tua resposta. Depois do Niga usar o ritual africano, deixar pó de farinha, não sei o que, Exato. já é quando tu entras, tu dizes que, pá, se não fosse, você disse assim, graças a. Eu disse que se tivesse a oportunidade, eu vinha vos colonizar pela segunda vez. Porque não faz sentido. A única farinha que ele devia consumir está aqui a despejar, mas sabendo que o país passa fome. Ok. Existem pessoas em Moçambique que mencionou. Eu falo isso por experiência própria. Ok. Pessoas que passam fome, que se mata bicho não sabe o que é jantar. Que se janta não sabe o que é do mata bicho de manhã. Eles até já baniram o almoço. Se mata bicho, não se vamos para jantar. Isso Yeah. são Do tipo, naturalidades. o almoço já foi cancelado. Já foi cancelado, mas Já não existe. já não existe. Hã? Este período se mata bicha. Ok. Você deve se segurar a ter no jantar, porque eles dizem que preferem jantar do que não almoçar. Porque neste período você consegue se distrair. Mas de noite, de um repouso absoluto, sim, outra coisa. Yeah. Então isso é uma tática. É uma tática exatamente de refúgio. Ok. Mas, quer dizer, esta é a falta do melhor na falta do melhor. Está a ver? Então eles devem adotar métodos Métodos, exatamente, que possam garantir, preferem não almoçar, mas jantarem. Porque do jantar da noite não se sabe. Invasor chega de noite. Aquele que vem te fazer o mal chega de noite. Então você deve estar estabilizado. ok, Porque der vier, praticamente. Exato. Então é quase isto. As pessoas já baniram aquilo por falta de condições. Ora, não sabe o que é. Não, perdão, não tem horário fixo. mas Cano, em termos das tuas análises, né, tuas investigações, porque é bem visto aí que tu és alguém que procura sempre saber. Exatamente. E aí és alguém muito focado, determinado, mas nas tuas análises, nas tuas investigações, já notaste algumas diferenças gigantes entre Moçambique e Portugal? Sabendo que nós moçambicanos fomos colonizados sim pelos portugueses, mas no nosso tipo de viver, o que o português faz Ok. de bom que o moçambicano ou o africano, né? Mas vamos focar no Moçambique. É O Moçambique. moçambicano, mesmo são coisas fáceis que nós moçambicanos podemos fazer ou podemos ver e imitar. Que a gente implementando aqui alguma coisa mude ou alguma coisa melhor. Será que já tens algum tipo de análise desse formato? Eu dizia que já tenho uma análise, praticamente estaria a mentir. Okay. Mas existem coisas credíveis. Os portugueses, eles pensam antes. Portugueses. Eu meto. Esta verba de colonização, aquilo foi algo que já foi orquestrado há muito tempo. O moçambicano hoje, se você dar a ele 1 milhão de meticais, a probabilidade do próximo ano ele ter aquele valor. Os portugueses já implantaram uma realidade em nós. O português pensa do amanhã, Okay. mas o moçambicano raramente pensa. Nós fomos ensinados para gastar aquilo que a gente tem, que amanhã seremos multiplicados, que teremos mais amanhã. Mas para ter amanhã, você precisa tomar providências. Hoje. De hoje.
Então acho que essa é uma realidade que está implantada na psique dos moçambicanos. O moçambicano dificilmente ele tem um investimento que pode vir beneficiar o português. Nós sempre somos os dependentes. Eles o que é que fazem? Banalizam a educação. Agora a colonização que existe está na educação, senhor. Se a educação está péssima num país, é uma lástima ao país todo. Agora já não há aquilo de pegar chicotes e começar a chicotear. Agora aquilo já é crime, acho. Já é crime. A colonização já não é algo que você possa ver ser feita, apesar de estar a ver. Como é que acontece? A colonização era física, psicológica antigamente, até por outro lado, mas agora a física já não existe. É a psicológica, eles banalizam a educação. Porque eles sabem que se existem engenheiros incapazes de fazer uma coisa em Moçambique, de realizar uma construção exata, precisa, que vai levar a um benefício, a uma duração muito longa, eles sabem que sempre vamos precisar, e até hoje precisamos. Se não temos capacidades para tal, o que é que acontece? Vamos ver num hospital central, se por acaso perguntares qual é o melhor oftalmologista daquele hospital, nunca vão te informar que é moçambicano. Se perguntares qual é o melhor terapeuta daquele hospital, nunca vão te informar que é moçambicano. Porque a nossa educação sabe-se que houve uma lástima. O que a gente estuda é cópia daquilo que já foi copiado. Isso é bem sabido que uma cópia de uma cópia não tem qualidade. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Em hipótese nenhuma. Nós precisamos melhorar é a educação. Que só assim esse país pode voltar a normal. Este é meu país. E particularmente as pessoas agora já se perguntam por que é que eu nasci em Moçambique. Mas quem está a dificultar isto é o próprio moçambicano, porque ele ainda está agravado com aquele pensamento português. Nós não somos capazes de ajudar uns aos outros. Moçambicanos. Os moçambicanos. Mas um português Ok? não vai deixar o outro português passar fome. Tendo a oportunidade de ajudar. O que é que difere o português e o moçambicano? O moçambicano tem inveja. O moçambicano. Sim. O português tem ambição. Você é invejoso. Nunca o teu propósito é localizar. Quer dizer, ter aquela estabilidade daquele que você está a invejar. Se tiveres como procuras métodos para banalizá-lo, estar no mesmo nível contigo. Mas a ambição, senhor, Ok? é algo que você quer atingir aquele patamar e ultrapassar. Uma concorrência. Uma concorrência. Então acho que é isso que tem mais desequilibrados moçambicanos. Nós não temos ambição. A gente inveja, e a inveja é uma coisa muito... Ela te faz competir com quem deverias aprender. Esta é a inveja. Mas aquele que tem ambição, ele persegue. Não. Se ele está ali, então eu procuro formas de ultrapassar. A pessoa também vai... Assim sucessivamente, e assim o país. Hoje é o bairro X. Ok? Hoje é na Micopa. Ok? Amanhã é a expansão. Ok. Depois da manhã é sobre a estação. Está a ver? E mais vir, naturalmente. O desenvolvimento parte de cada local que tiverem pessoas com experiências. Está a ver? Por isso é que hoje em dia existem bairros mais equilibrados em termos de condições. Você chega num bairro, não, é difícil ver até uma casa de blocos de uma top. Ok? O que está acontecendo neste bairro? Porque as pessoas lá, é concorrência que está acontecendo. Têm ambição. Ver? Eles conseguem ambicionar e querer ter aquilo que o outro tem, mas não de uma má forma. Okay. Perseguindo aquilo que é o seu propósito. E naturalmente isso
Senhor, a vida que estou a carregar hoje tem tido muitas barreiras. Digo, eu não sei quantas vezes terei que confabular isto. As pessoas, só de eu chegar num determinado sítio, eles já me analisaram e já concluíram, antes de perguntar. Já foste incriminado? Já sem fui antes incriminado. Eu já ser não tenho ouvido? autonomia de pedir, porque eles acham que eu estou a zoar. Se eu falo assim, dinheiro é o de menos no meu bolso. Yeah. Yeah. Consegues perceber, senhor? Já que já orquestramos o português como o nosso patrão, então, Yeah, yeah, yeah. senhor, Aham. só de por acaso eu chegar e confabular, eu só de perguntar quanto custa este calçado, por favor. Ok. Aquilo já é problema, senhor. Por mais que o calçado estivesse a valer 500, vão multiplicar aquele valor. 3,5. Não vale a pena. Mas por causa da aparência. As Da aparências enganam. aparência. Eu também passo dificuldade. Ok. E que você não imagina. Está a ver? Se calhar mais do que aquele que você disse que estava a 500 há pouco tempo. Yeah. Então tem sido muito difícil conviver com esta realidade. Ok? Por isso é que, por outro lado, eu me sinto como se eu tivesse que mudar. Mas isso é uma coisa que eu não tenho. Sempre que eu decidi falar português, então tenho que falar. E não tem como, eu tento me adaptar com a sociedade e dizer que eu vou confabular, então quando eu chegar ali vou procurar o português mais eu até não uso mais o vocabulário, falo aquelas palavras, um português corrente para que todos possam perceber, está a ver? Porque aquilo ajuda a tentar me enquadrar, mas mesmo assim tem algo diferente. Exato. Que eles conseguem enxergar, Yeah. não, Isso não este tá... está a esforçar, Sim. algo não está bem aqui. Yeah. Tudo esforçado nota-se. Nota-se. Exato. Isso não é algo natural. Não Isso, é algo isso... natural. Então, isso que tem acontecido, senhor, tem sido muito difícil conviver com esta realidade. É uma luta. Tendo pessoas que te odeiam sem fazer nada. É uma luta. Mas isso por quê? Por causa do sotaque? Por causa da maneira como aparento? É por isso que eu até fiz questão de escrever um poema seu. Este é um poema. Exatamente. Yeah. Eu sempre tenho tido estas... Eu tenho Yeah. tido estas ocasiões para mostrar que realmente eu sou um de vocês. Mas eles tentam me excluir, eles tentam me afastar. E quando precisam de alguma coisa, eles acham que, se por acaso eu confabular, que ele vai resolver. Se ele é português. Yeah. Tu fizeste um poema. Eu fiz um poema seu. Será que nós podemos ouvir esse poema? Claramente. Okay? Eu posso citar, posso... Porque este poema é melhor perceber, vai ver o sentido. Este é o moçambicano desesperado porque estão-lhe a dar uma nacionalidade que não o pertence só por causa daquilo que é a língua oficial do próprio país. Se aquele poema diz assim: eu disse Moçambique. Se o Moçambique é a minha terra natal, pois é, Moçambique, onde eu passo todo o Natal. Os dizem que não tem boa paisagem para fazer turismo. Mas é em Cabo Delgado que eu faço. Mesmo que haja. Moçambique é minha terra natal. Os dizem que eu devo abandonar a minha cidade, pois alegam que eu devo mudar a nacionalidade. E é Moçambique? Vivo de favores. Porque não? Eu gosto do calor. Os dizem saia de Moçambique, ou desta fase você não pula, mas eu digo que não. Me orgulho por nascer e não pulo. Os dizem saia, eu então que este seja o seu último ano, mas eu digo que não. Me orgulho por ser africano.
Eles dizem, toma muito cuidado, irás-me. Irás-me dizer o quê? Que a mim nada sobrou além do medo? Que eu devo abandonar a minha naturalidade e procurar um sucesso? Algo de errado não está certo. Eu posso até ser o Zé Ninguém, mas um dia serei. Então, se ó, eu não sei se consegues ver o desespero do moçambicano. Um grito de socorro. Um grito de socorro, Senhor. Prometo, não consigo perceber. Isto não basta. Não é o suficiente para eles. Esse é um poema que tu Eu elaborei elaboraste, com base naquilo que eu passo. Estás a ver? que tu vês, o que O tu que eu passas vejo no exatamente dia a dia. no dia a dia. E já existiram pessoas, por causa deste sotaque, que as vêm dizer que, ó, você não deveria estar aqui. Aqui em Moçambique, Sim, onde estarão? tinha que estar aí nos outros países, porque se eu estivesse lá, Ok? eu já teria oportunidades. Ok? Por isso é que eu digo não. Qualquer oportunidade irá até mim. Tudo bem que o meu país enfrenta problemas, mas aquilo que a pessoa é, ninguém apaga. Aquilo que a pessoa é, ninguém apaga. Yeah. Praticamente. Mas é assim, eu tenho algo que eu não percebo melhor, devido a quê? É bem sabido que Moçambique foi colonizado pelos portugueses. Óbvio. E o português que tu falas, a tua forma de se expressar, Ok. é a mesma Certo? dos nossos colonizadores. Agora, por que que o maior número dos moçambicanos, quando vem você a se expressar como os nossos colonizadores, se sentem, epá, eu digo mal, Mal, há insegurança. és uma ameaça para os É gatos. uma ameaça. É, praticamente. Ok. Falou tudo, Yeah, senhor. é uma ameaça. Eles me consideram uma ameaça. Yeah. Um que já passou pelos mesmos traumas, mas nós não podemos se apegar nesta realidade, tal como eu estava a confabular. O simples fato, tudo bem, eles colocaram, não existe agora 90% daquilo que a gente estuda. Não tem como escolher o português. É a língua oficial, a língua mais falada em Moçambique. Então não tem como as pessoas tirarem este propósito, esta verba. Indómito, senhor. O português de Portugal e o português nosso cá em Moçambique, né? Ok? Tem muita diferença isso, né? A diferença não tem. Só que por causa da nossa língua materna, é que cada um tem a capacidade individualmente de como expressar o sotaque português. Se você convive mais com a imácua, que é a nossa língua materna, você pode ter dificuldades em pronunciar certas palavras. Ou por mais que pronuncie, mas o teu sotaque fica pegado lá, tal como como se estivesse a falar a nossa língua materna. Por quê? Porque nós não nos soltamos. Os portugueses falam naturalmente, porque eles é a natureza deles, mas é algo adaptado para nós. Então eu entendo que alguém não consiga exatamente falar como exatamente as pessoas originalizadas para tal. Exatamente. Mas comigo, porque que é diferente? Eu acho que até que por vezes eu fico com uma incógnita. Será que é por causa dos programas? Será que é porque eu me viciei nos portugueses? E a maioria dos moçambicanos não assistem? Ok? Então por que não? Yeah. Qual é a diferença que existe entre eu e os demais? E os demais? Particularmente é a pergunta que nem eu mesmo não consigo responder. Mas eu consigo ver
que a minha forma de confabular é a melhor certo, é a melhor. Se por acaso o propósito é que forem os portugueses. Ok? Se é para falar português. Se você fala português e o português for de Portugal, é o português correto. Então não pode haver discriminação. Não há nenhum erro. Não há nenhum erro. É o diferenciamento linguístico. Isto acontece até no inglês. Existem palavras que, por causa da naturalidade das pessoas, podem ouvir no inglês britânico alguém dizer get out my way, saia da minha frente, mas ouvir um outro inglês quer dizer get off my way, get out, get off, são diferenciamentos linguísticos Mas que tem a mesma mensagem. que têm a mesma mensagem. Ok. Então, se por acaso alguém fala com sotaque bonito, fala com sotaque não motivacional, a informação sempre chega. Exato. Mas nós devemos procurar sempre o melhor. E se o melhor é o português de Portugal, eu aconselharia que todo moçambicano tivesse essa capacidade de confabular tal como o português. Mas na sociedade, né? As pessoas já te apelidaram o nome de português. Não tem como. Não tem como. E tu tens que responder. Eu respondo particularmente porque não tem como. Porque muitas das vezes eu também já fiz batalhas cujo era português. Ok. Mas aquilo era simplesmente um papel. Mas aquilo, por causa daquilo, eu já respondo. Por vezes eu te esqueço do meu nome. Ok. Devido sou português, Tuga. Tuga! Yeah. Como é que é a Tuga? Ok. Até que as pessoas tentam se estabilizar naquilo que é o sotaque, mas eu vejo que, porque é que eles não permanecem do que levar de brincadeira? Eles bem que poderiam estar a confabular assim. Está a ver? Ele pode vir, como é que é, irmão? Está a ver? Yeah. Aquele tipo Sim. de... exatamente. Tentando puxar o sotaque, forçar Puxar as o coisas. sotaque. Ok. Mas se por acaso é quando você precisa. Bom. Se eles pegassem aquilo a sério, não uma brincadeira, eu pressuponho que todo mundo estaria a falar tal como os portugueses. Então é isso, particularmente. As pessoas, se têm dificuldades em adotar o sotaque, eles já atribuem métodos para que possam manchar a sua reputação. Exato. Eles já te orquestram uma naturalidade. É muito difícil. Muito difícil. Lidar com esse tipo de pessoa. Muito. Mas tu tens que aguentar, que não tens como. Não tenho como, seu. Tenho como. Fazer o quê? Mas porque eu vejo o que eu faço no errado. Ok? Posso por mim, aquele que vier a me perguntar como é que posso. Não, eu, uma pessoa, nem. E se por acaso eu for a ver o número de pessoas que detestam a minha presença e os que ficam aplaudindo aquilo que eu faço, a maioria são os que aplaudem. Sim, porque eu já tive até pessoas que viram-me, tu te expressas muito bem, eu gostaria de ser como, ou de confabular como tu confabulas. Digo muito obrigado. Mas essas são pessoas que até admiram no fundo e também não têm ousadia de vir falar. Mas eu sei que admira. Ok. E se chega até o ponto de odiar sem eu fazer praticamente nada, É porque é admiração. é admiração. Então, se por acaso for a subassumir, essas pessoas, nem muitas delas, querem fazer aquilo que eu faço. Particularmente. E dificulta o processo, começam a querer manchar a imagem. É assim como é. E o moçambicano sabe. Tem esta mania, tem esta estrutura, tem a capacidade. Se o moçambicano decide como. Se eu tivesse que citar aqui uma expressão, uma palavra que define aquilo que a gente é, a gente tem uma promessa. E mais para lá, por uma ameaça, que a gente diz: o ripa o aretiro, ninoné. O ripa? O aretiro, ninoné. Este aqui é um provérbio Ok. que o moçambicano frustrado
Se fala isto, tens como peça desculpas. Peça desculpas. É uma expressão terrível. Terrível e perigosa. Ripa o retiro. Nino, né? Estás a ver a intensidade desta palavra? O propósito desta ameaça. É um papo reto. É um papo reto. Yeah. Deixou-te muito específico. Se tiveres a oportunidade, peça desculpas. Ou algo de ruim vai te acontecer. E naturalmente assim. Mas agora, a nossa linguagem materna, tu se expressas bem nela também? Claramente, eu falo a língua imácua como se estivesse na palma da minha mão. Particularmente. Eu consigo confabular, por exemplo, se por acaso eu for te perguntar o imácua que a gente confabula, que a maioria está a confabular na sociedade, e eu bem que poderia chamar do imácua Kalau, a não ser os Naharaj que realmente demonstram aquilo que é a própria essência da imácua. Os Naharaj? Eles demonstram exatamente porque a imácua deles não é juntada com o português, tal como acontece com da maioria das pessoas que convivem em Nampula. Eu cresci em Nampula, nós já adotamos também, a colonização já está a afetar a nossa língua materna. Se eu te perguntasse, aquele um calçado, por exemplo, se eu perguntasse como se chama este calçado em português, ou na língua imácua, como é que dirias? Ou poderia dizer que isso é sapato. Estás a ver? Mas consegues ver a essência de esse sapato? E como é que é em português? Sapato. Não achas que há uma semelhança, há uma igualdade naquilo que é o português e a imácua? Mas na língua imácua isto não é sapato. É sapato. Isto, a pessoa que sabe confabular imácua, não há de haver semelhança, porque a imácua e o português são coisas muito diferentes. Vai-te falar que isto chama-se Sucanau. Sucanau. Exatamente. Chama-se Sucanau. Esta é a imácua. Esta é a imácua natural. Sem misturas. Mas se alguém vai dizer que é sapato, então qual é o diferenciamento? E como se alguém estivesse a falar a minha casa é a tua casa. Você percebe claramente que diz que a minha casa é a tua casa. Não te preocupes com nada. Não te preocupes com nada. E naturalmente isso. Então, a colonização, o português, já está a se infiltrar até naquilo que é a nossa língua materna. Por isso é que acho que, não sei, não vamos conseguir nos soltar desses tubos. Não vamos. Não há como. Não há como. A única coisa que deve acontecer é procurar métodos, se eles têm algo que fazem, que fazem com que eles sempre sejam alfas e nós os betas tentamos alcançar este nível de igualdade. Nós também devemos ser alfas. Porque assim, não, o que tu acabaste de citar agora faz todo sentido, né? Porque existem palavras, frases em nossa língua materna, Makua, que no pronunciamento tens que usar o português. Não tem como. Português está lá envolvido. Está lá envolvido. Está lá envolvido. E o maior número das coisas. O maior número das coisas. Isso quer dizer, eles já modificaram até a nossa língua materna. O português já entrou em nós. Por isso é que naturalmente é enorme alguém dizer que eu não falo português. Eu tenho certeza que 90% da população dos moçambicanos falam português de uma maneira ou não. Porque eles já infiltraram isto. Tu podes estar a falar a linguagem materna, enquanto lá estás a falar português, a oficialidade está lá contigo. Está lá contigo. Agora, só tu dizes que não sei falar português. Não sei falar português. Se coloca barreiras naquilo que é
Agora, como é que chama? Como que diz é sapato e você não sabe falar português? E não sabe falar português. Como é que diz? Como é que isto se explica? Vamos citar aqui coisas. Ok. É camisa, camisa. Ok. É relógio, relógio. Ok. É chapéu, chapéu. Mas consegues ver essas igualdades? Será que é por acaso? Ok. Hã? Yeah. É calça, calça. Ok. Isto não é por acaso. É carro, não sei o quê. É carro, carro. Está a ver? Até que eles até já levaram, eu bem que poderia especificar como é que é. Bicicleta. Ok. Existem pessoas que dizem bicicleta, Uhum. estás a ver? Mas uma pessoa que sabe confabular em mácua vai dizer mutincaca, Ok. estás a ver? Yeah, mutinca. Esta é a diferença. Ok. Mas consegue, mutinca Ok. e bicicleta são coisas diferentes, Diferentes. muito diferentes. Então, de uma maneira ou da outra, todo mundo em Moçambique, quase 90% falam português. Falam português. Não tem como, Não tem como. não tem como. Yeah. Os portugueses estão entre nós. Então, por isso é que eu fico quase meio. Eu perco o fôlego, eu fico desconfortável quando alguém vem. Só porque eu tenho um sotaque que é exatamente o que a gente. Se os portugueses. Esse era o propósito de todo português. Colocar-nos a falar como eles falam. Era o propósito deles nos colocar no padrão. Pessoas que naquela época falavam português Ok. andavam com as mulheres, Uhum. andavam com pessoas com posse, porque eles poderiam ser intérpretes. Ok. Falavam a língua materna e também percebiam um bocado de português. Então este era o propósito. Nos tornar pessoas, mas de uma maneira bárbara. Né? Eles, não de nenhuma maneira aplaudível, mas a educação naquela época e a educação de agora, Ok. a melhor é aquela. A melhor educação é Foi aquela. os portugueses. Senhor, Ok. eu digo que um homem que dizia que até naquela época tinha quarta classe, Ok. agora é professor da faculdade. Atualmente, existem professores a ter o próprio nome. Isto parece mentira. Nome. Ele não sabe que o meu nome entra acento. Ok. Não sabe, senhor. Ok. Isto é credibilidade. Isto não tem. E é por causa de lá mesmo. Este problema parte do princípio. Se a gente permite que a corrupção ainda seja a poça, estas já estão a nos colonizar e basta eles focalizarem na educação, não tem como. Nada mais anda. Yeah, porque a educação é a base. É a base, senhor. A educação é a base do desenvolvimento de um país. Se alguém banaliza a educação, o país é pobre, continuará pobre em todos os sentidos. Temos carvão mineral. Não sabemos como é que aquilo vai virar algo que possa nos beneficiar. Nós só sabemos que são pedras pretas. Temos aqui a gasolina. Ver em poucos dias aqui uma das províncias a sair gasolina embaixo. Mas não temos como refinar aquilo porque não estamos capacitados para tal. Todo o material que é utilizado para fazer, na maioria das vezes sai de Moçambique. Mas em Moçambique não tem nenhuma fábrica de comprimidos. Isto porquê? Porque não estamos capacitados. Estás a ver o que é que aconteceu com a rua de Marrer? Ok. Aquilo é algo que o governo devia se envergonhar. O que é que acontece? Deixaram-nos fazer aquela estrada 3 vezes mais de 3, a ir abaixo. Yeah. As pessoas até chegavam a se perguntar o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer com aquilo? Até chegar ao ponto dos chineses tomarem posse. Eles disseram, ok, nós queremos o seu material. Uma forma de humilhar. O vosso material, não vamos trazer nada de fora.
Vamos reabilitar esta estrada. Mas se por acaso veres a diferença que existe entre a mão de obra moçambicana, é o propósito deles, nos mostrarem que não estamos capacitados. Então aquilo é indórmito. Nós, se por acaso seguirmos a rotina dos portugueses, primeiro da outra, talvez só dessa forma, porque os portugueses, eu pressuponho que eles tenham uma educação que, além desta, que eles já lastimaram aqui a Moçambique. Yeah. Uma escola em Portugal, em Dórmito, se encontrar mais de 50 alunos. Yeah. Um professor, um só professor, está a ensinar muitos alunos. E como? Uma disciplina. Cada professor tem a sua disciplina. Okay. Isso quer dizer que não tem a capacidade de o mesmo professor dar português, matemática, filosofia, química, história, quer dizer que não tem. Mas eles querem que o aluno aprenda todos. Yeah. Como? Yeah. Um aluno é obrigado a aprender aquilo tudo. Cada professor com suas exigências. Como se só fosse ele a dar aquela disciplina. Mas se o professor não tem capacidade de ocupar esse todo engajamento, estas disciplinas, um professor não consegue dá-la todas. Mas querem que o aluno aprenda todas. Isto em Portugal não existe. Em Portugal se segue aquilo que você é bom. Exatamente. Eu sou bom em português. Então siga o português. Não é o problema estar atualizado nas outras disciplinas. Mas é só questão de não pegue aquilo com profissionalismo. uma direção. Uma direção. Por isso que eles, com seus 12, 13, 14, 15 anos, viram profissionais. Porque eles Isso quer focam... dizer que esses telemóveis, as pessoas que fazem, sei lá, na China, são pessoas com uma idade que o senhor não imagina. 7 anos de idade. Uma tecnologia que nos... 7 anos. 7 anos de idade. Yeah. 7. Fazerem iPhone. Já fazem iPhone. Uma capacidade lírica que a gente não consegue perceber. Entendes? É porque lá existem jovens que são profissionais, eles lá nascem e já sabem qual é o propósito que vão seguir. Uhum. Se eles estão ali a fazer tapetes, eles já viram profissionais naquilo. Já importam mais um tapete que a gente compra a mais de 1000 meticais, mas que a gente poderia fazer aqui a um custo muito barato. Mas é a coisa que lá está a ser feito com uma criança pequena, porque alguém aquele já focalizou naquilo. Sim. Yeah, mas isso é lamentável. É lamentável, muito lamentável. Mas cá sim, é assim. Visto que já vamos na reta final do nosso programa, mas eu gostaria de saber algo. Okay. Que mensagem tu deixas para os jovens que estão lá a acompanhar o programa, que estão lá em casa, certo, que não querem mostrar o que eles são, porque têm medo da sociedade, têm medo do João, como é que vai receber, como é que vai reagir, como é que vai sabendo que eles têm um dom, têm uma habilidade. Exatamente. Que mensagem tu deixas para esse tipo de pessoa, meu irmão? Over, eu não consigo definir o péssimo estado da minha consciência em ver alguém que sabe fazer algo, mas não consegue debruçar, não consegue mostrar para as pessoas que este ato é meu. Okay. Senhor, existem uns escritores de poema que estão a escrever pessoas com knowledge o país todo. Mas aquelas pessoas não querem ir ao público mostrar que isto aqui é quem faço. Okay. Por outro lado, estes poemas que são citados em Portugal, okay, e Estados Unidos, são poemas que o moçambicano escreveu, mas não consegue citar, mas já postou. Já vão fazer plágio daquilo. Você não tem nome. Você está sempre às sombras. Mas já há pessoa que está a fazer dinheiro com aquilo que você fez. Então isto é um comportamento muito banal. Nós não podemos nos apegar nesta realidade de ficar sempre por trás, porque acha que se por acaso eu dizer isto, o fulano vai lhe afetar de maneira X, vai transmitir assim,
até chegar ao ponto de manchar a minha reputação. A gente aprende com falhas. Tal como eu disse, certas coisas precisam mesmo virar passado. Passado. Ok. Mas o importante é guardar o aprendizado. Porque se você errou no passado, não, aí dentro, se não for um tolo, não vai repetir exatamente aquele tipo de erro. Ok. Se por acaso errar, já estará numa outra fase. Então errar nunca é problema. Levanta e vai mostrar aquilo que você sabe fazer. Se eu tenho a certeza que se por acaso alguém... Eu tenho a certeza que em toda batalha que eu estiver com alguém, Ok. eu tenho a certeza que naquela batalha eu vou ganhar. Yeah. Porque eu tenho aquilo em mim. Eu sei que eu sou bom, eu faço o rompimento minha casa. E estou disposto a mostrar para qualquer um que tenha dúvidas. Tu fazes porque gostas. Porque gosto e porque isto, eu sei que isto está em mim. Tem vezes que eu faço duplo sentido e só porque aquilo já está hostil em mim. E não é porque eu tenho o propósito de facilitar a percepção de alguns. Exatamente. Só que eu tenho essa ostentabilidade de mostrar o rap, aquilo que é que é. Ok. Exato. Por isso eu tenho a certeza, eu já estive em batalhas Ok. com pessoas que já tiveram em eventos luxuosos. Ok. Pessoas que são consideradas leões Do mundo das batalhas. no mundo das batalhas. Mas quando estão comigo, aquilo me facilita, porque eu não preparo porque você é X, porque você é de X, porque eu subestimar um adversário pode ser algo muito fatal para si. Então, da mesma forma que eu vou preparar para aquele fulano que já participou em eventos importantes, é do mesmo jeito que eu vou preparar para aquele que é a sua primeira batalha. Aquilo faz o quê? Porque eu já fiz daquilo a minha linhagem. Exatamente. Eu já fiz daquilo a minha naturalidade. Ok. Quando eu estou com o Maica, não existe nada que possa me atrapalhar. Ok. Particularmente. Então, esse é teu foco. Tu não desprezas os adversários. Peso, É um Zé Ninguém subestimo começou ninguém. ontem a fazer Começou batalhas. ontem. Eu sei que se por acaso Yeah. ele tem a ousadia de me enfrentar é porque tem alguma coisa. Sabe que o vazio não fica de Não pé. fica de pé. Exatamente. E assim, a mensagem que fica para os jovens que... É de que Yeah. eles não podem ficar às sombras. Coisa pequena que seja. Tal como eu estava a dizer, existem jovens que fazem tapetes na China, estão a importar aqui, estão a vender a mais de 1000 meticais. Se você sabe fazer esteira, exatamente esteira, focalize naquilo, faça aquilo, crie a sua própria empresa. O ser empresário não define o que é que você está a fornecer para o público-alvo ou para tal. Aquilo que você está a empreender, você já está a ser empresário. Você já imaginou, eu já criei mais de 1000 esteiras. Eu já tenho um estabelecimento, já tenho um estaleiro. Eu sou empresário daquilo. Eu já faço, eu tenho mão de obra em casa. Está a ver? Então não para de ficar nas sombras. Aquilo que não consegue fazer, baixa a guarda. Perdão. Não baixa a guarda. Baixa a guarda se por acaso tiver um outro auxílio, né? Exatamente. Se achas que não, se eu deixo isto, pego isto, vai ser conveniente. Mas desistir não pode ser o propósito. Não pode. Então, você que está em casa e ainda está nas sombras, com medo das reações as pessoas sempre vão argumentar alguma coisa. Eles nunca vão parar. Sendo positiva ou negativa, nunca vão parar. Eles sempre vão falar. Independentemente Do que você for confabular, se for certo, há de vir o fulano de X que vai dizer não. Mas o que é aquilo? Se for errado, o fulano de X vai dizer não fez bem, fez bem. Então, sempre existem argumentos para cada ação, como dizer, para cada ação tem a sua reação, exatamente. É isto. Então, pare de ficar em sombras só porque o fulano vai ficar a confabular coisas ruins sobre você. E essas coisas nunca vão parar. Ok. Nunca, seu. E assim, Khan, nós, em nome do programa Toda a Verdade Podcast,
Estamos extremamente felizes com a presença, porque não é todos os dias que nós criamos um programa que nos traga algumas informações que eram mitos, umas verdades a serem contadas, porque para além disso ser a verdade, isso agrega valores. A sociedade em si precisa de ouvir isso. Porque há muitos jovens que estão aí, que vagueia por aí, que sabem fazer alguma coisa, mano. Certo. Eles são capazes de fazer alguma coisa. Mas devido às falâncias, às desanimações dos brothers, porque existem... Porque o que é mais triste e perigoso? É mais triste quando alguém que tinha que te apoiar está a te apunhalar pelas costas. Triste. Praticamente o seu inimigo sempre está contigo. O seu inimigo sempre está contigo. Não tem como você classificar que estas pessoas são de confiança e estas não. Viva a vida como se estivesse com um estranho. Exatamente. Mas nunca pare de considerar que estes estão comigo. Mas o que as pessoas estão a pensar sobre si é muito diferente. As pessoas só veem de si aquilo que você permite que elas vejam. Se hoje eu sou formal consigo, eu não sou assim com todo mundo. Vamos supor, né? Se hoje, por isso é que uma só pessoa pode ser definida em várias formas. Uma pode chamar a outra de não, aquele não presta. Vai meter a mão no fogo profissional. Aquele não. Então é isso. Não tem como conhecer o ser humano. Viva como se não conhecesse ninguém, mas considere as pessoas. MC, últimas palavras para fecharmos o programa. Não, e, sem mais delongas, eu só agradeço bastante, tal como estava a primordiar no início do programa, após esta lacónica eventuação. Eu me sinto privilegiado. Portugal, a gente, eu, em nome de quem é o denominado português, agradeço bastante pelo desempenho que vocês fizeram. Apesar de nem tudo que fizeram foi aplausível, existem coisas que eu penso de vocês que me causam traumas, mas eu não prefiro não me aprisionar no passado, mas eu nunca vou esquecer do que eles fizeram, mas eu tento seguir em frente. Isto não é o motivo pelo qual eu vou esbarar com qualquer português e começar a apedrejá-lo. Exatamente. Vamos, tal como diz o artigo número 1, vamos agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Exatamente. Então isto, agradeço bastante, Moçambique, estamos juntos. Até a próxima. Ok. Obrigado, família. Esse sim foi o episódio muito incrível que vocês presenciaram aqui. Pela primeira vez nós tivemos cá na cadeira, na melhor cadeira da banda, o Tuga. O nome vulgar é o português. Então, para mais informações, sigam a nossa página cá no YouTube, Toda a Verdade Podcast, porque aqui não passam 2 semanas sem termos conteúdos inéditos como isso, porque esse tipo de conteúdo não passa em qualquer tipo de televisão. Somos nós sim a quebrarmos as regras. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Obrigado!